Você sabe qual é a verdadeira face de Tiradentes? Vou dar um spoiler, não é essa aí que vocês estão vendo, tá? Eu vou falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Mas antes de falar sobre o rosto dele, vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele se chamava Joaquim José da Silva Xavier. Ele nasceu em 1746, na capitania das Minas Gerais. Ele era filho de um pequeno proprietário rural e acabou ficando órfão muito cedo. A partir daí ele foi trabalhar como minerador e dentista. Afinal, né, é da onde veio o apelido dele, Tiradentes. Ele também foi alferes, que na época era um oficial militar de baixa patente. Já sendo alferes e dentista, ele se envolve com a Inconfidência Mineira, um movimento que, em tese, queria libertar o Brasil de Portugal. Eu não vou falar muito sobre a Inconfidência Mineira neste vídeo, porque senão 5 horas de vídeo a gente não vai conseguir ter terminado ainda. Aliás, se vocês quiserem que eu fale sobre Inconfidência Mineira, é só deixar os comentários aí. Eu só vou falar que, à época, Minas Gerais, Brasil e Minas Gerais viviam um período de baixa na economia. Boa parte das minas já tinha se exaurido, o governo cobrava muitos impostos em cima da população, tentando reverter de alguma maneira o dinheiro que eles tiveram um dia com o ouro que foi perdido. E como as minas não tinham mais ouro, o governo estava pobre. Então aplicava-se muitos impostos em cima da população brasileira. Vocês provavelmente devem lembrar da escola a famosa derrama e o quinto, né? Eu não vou entrar muito nisso aqui, mas só para vocês entenderem que mais ou menos 20% do que cada pessoa ganhava era pro governo, tá? Era de imposto ao governo. Então um grupo de intelectuais e líderes da região se juntam para tentar fazer uma revolta para se levar à independência do Brasil. Só lembrando que estamos aqui já no fim do século XVIII. Essa época é a época exata que temos a Revolução Francesa, com os seus ideais iluministas, e também a independência dos Estados Unidos. Tiradentes era um dos mais radicais do grupo. Ele falava abertamente sobre independência. E isso, claro, trouxe problemas futuros para ele, né? No fim, a conspiração foi descoberta antes de acontecer. Muitos inconfidentes foram presos. E aí tem uma parte meio nebulosa na história. Alguns historiadores e pesquisadores defendem que Tiradentes assume a culpa numa tentativa de defender seus companheiros. Já alguns dizem que como ele era mais pobre e também não tinha um cargo alto militar, ele foi usado como bode expiatório. Mas como eu disse, eu não vou me aprofundar muito no assunto. Se quiserem, só deixar o comentário aí. O fato é que no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes é enforcado e esquartejado, e tem partes do seu corpo espalhados pela cidade, para servir de exemplo. Toda essa história que eu contei até agora é aquela história que a grande maioria das pessoas conhece. A gente aprende na escola, vê na TV, vê na internet, né? É a história comum, aquela que todo mundo sabe. Mas onde que entra essa história do rosto dele, então? Praticamente um século após a morte dele, temos a proclamação da República, que foi no dia 15 de novembro de 1889. Praticamente 100 anos, né? Os líderes da proclamação da República precisavam criar alguns ideais republicanos na população. Era uma maneira de se afastar o império de vez e criar-se uma república forte no Brasil. E a história de Tiradentes era a história ideal para esses republicanos. Mas tinha um problema aí. Até hoje não se conhece nenhum retrato real dele. Então os republicanos tinham uma ótima história, mas não tinham um rosto. Pois em 1890 surge este retrato aí que vocês estão vendo. Mas afinal, se ele não tinha um retrato real, como que aparece um retrato? Bom, os republicanos tiveram que criar um rosto para este herói. Porque nós estamos falando de uma época que o povo da época era praticamente todo analfabeto e muito católico. E o fato de ser extremamente católico é que se cria esta imagem aí que vocês estão vendo. Com quem que ele se parece, né? Com quem será que ele se parece, né? Pois bem, exatamente, ele se parece com a imagem criada pela Igreja Católica de Jesus Cristo. Eu coloquei as duas imagens uma ao lado da outra para vocês terem uma ideia, né? Porque eles utilizam isso se aproveitando de uma população era analfabeta, então a história escrita em si para eles não ia valer de nada, importava muito mais um rosto. Então colocaram o rosto de um grande mártir, que é Jesus Cristo, para um outro mártir no Brasil, que é Tiradentes. Este quadro aqui de Tiradentes esquartejado, olha esse detalhe, até circulei para vocês verem, né? É a prova de criar-se uma visão de dois mártires, Jesus e Tiradentes. E sim, não é de se estranhar que essa imagem tenha entrado tanto na mente da população brasileira e até na historiografia oficial. Mas afinal, não se tinha nenhuma ideia mesmo de como era Tiradentes?
Bom, até hoje não há nenhuma fonte primária que se diga alguma coisa de como ele era. Como ele não era um nobre, era muito raro que uma pessoa comum, vamos por assim, tivesse feito o seu retrato. Era caro e não era comum. Mas mesmo escrito não temos nada também. Existem alguns relatos posteriores, mas nenhum que seja provado de que era realmente se falando de Tiradentes. O fato é que já se vão 233 anos da morte dele e até hoje muito pouco sabemos sobre a verdadeira história de Tiradentes. Mas e você? O que você acha dessa história? Você acha realmente que ele poderia se parecer com esta imagem? Você acha que ele foi um herói mesmo? Ou tá mais pra ser um bode expiatório? Deixe sua opinião aí nos comentários, tá? E mais, se você curtiu este vídeo, gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas. E isso ajuda demais a gente aqui, tá? Valeu, gente! Fui!